Vamos falar hoje um pouquinho sobre o Natal na perspectiva da comunidade gay no modo geral. Vem com a gente. Bom, gente, hoje o nosso vídeo ele é bem específico, ele é bem dentro do nicho que para mim é muito caro, que é a comunidade gay, né? Muitas vezes eu trago aqui vídeos falando de filme, de livros ou de acontecimentos políticos e vira e volta eu estou entrando aqui em questões relativas à comunidade gay, que é o grande propósito, né? Mas muitas vezes os acontecimentos se sobrepõem porque nos atingem a todos, porque antes de ser gay eu sou um cidadão e eu sou um professor, então eu gosto muito de livros e às vezes eu trago alguns livros que eu acho bastante relevantes, principalmente aqueles que eu uso na minha área acadêmica. Bom, dito isso, vamos falar um pouco sobre o Natal. O Natal é uma festa que foi incorporada para a nossa cultura, ela teria a princípio um caráter religioso, ela tem a sua origem bastante questionável, porque ela tem influência em várias culturas, culturas pagãs que estão presentes na própria configuração do Natal, mas de qualquer maneira, o Natal, antes de ser uma festa religiosa, acabou se consolidando como um momento de encontro em família. E eu vejo o Natal como algo muito, muito pesado para os gays de um modo geral. Depende muito da fase em que você está na vida, né? Eu, particularmente, o Natal é muito pesado. Ele só não é pesado e alguma coisa insuportável porque eu tenho muitos anos trabalhando como voluntário em trabalhos comunitários, de fundo religioso, né? Eu não sou católico, na verdade eu sou espírita e eu trabalho desde os 17 anos junto com comunidades carentes, então boa parte do meu ano ele acaba sendo conduzido por conta das atividades nessa instituição, onde o Natal tem seu ápice, então eu acabo correndo durante ao longo do ano em função do Natal faz muitos e muitos anos. Então, para mim é uma data muito importante nesse sentido, socialmente muito importante, mas com o passar dos anos, eu particularmente comecei a achar o Natal uma festa muito, muito tensa. Por quê? Pelas minhas próprias vivências familiares. Se eu falar hoje que os maiores problemas na minha vida foram meu pai e minha mãe, eu estaria mentindo. Isso não significa que meu pai e minha mãe não têm um peso, um significado assim de tensão nessa história toda, né? Mas de qualquer maneira, resumindo, porque eu não vou contar aqui toda a minha vida, porque não vem, acho que o vídeo vai ficar bastante enfadonho, eu acabei, de certa maneira, resolvendo as coisas com meu pai. Meu pai, nasceu nordestino, né, já é falecido, né, e ele era uma pessoa com a mentalidade da época dele, nasceu em 1937, né, então ele era uma pessoa que carregava uma mentalidade muito homofóbica e tudo mais, e meu convívio com ele ao longo dos anos, quando ele morreu, eu tinha 30 e poucos anos, 35 anos, 36 anos, alguma coisa desse tipo, e eu consegui superar muita coisa, né? Meu pai morreu sabendo que eu era gay, morreu aceitando em boa parte a história de eu ser gay. Minha mãe também, eu tive meus momentos de tensões com a minha mãe, mas hoje ela está viva com 82 anos, graças a Deus, e ela sabe e de certa maneira aceita, mas aquela coisa, né? Uma outra geração, mas só de certa maneira diz que aceita. Mas as tensões maiores são, não digo com todos os meus irmãos, né? O meu irmão mais novo é um cara tranquilo, apesar de ter tido algumas falas, umas posturas homofóbicas antes de saber que eu era gay. E o meu irmão mais velho, ele é visivelmente uma pessoa homofóbica, né? Então eu evito proximidade com eles, para você ter uma ideia. Quando a minha sobrinha mais velha nasceu, ele fez questão de falar na minha cara, tá aí uma alegria que você nunca vai ter, né? Como se, pelo fato de eu ser um homem gay, eu não pudesse constituir uma família, inclusive adotar uma criança, coisa que eu nunca fiz, porque eu nunca encontrei um companheiro de confiança, né? Tive algumas relações na minha vida aí, nunca consegui ter uma relação que me mostrasse que isso seria possível. Eu entendo que adotar uma criança é uma tarefa que existe muita responsabilidade. Eu acho que é possível uma pessoa sozinha adotar e criar uma criança, mas até hoje, eu com 57 anos, eu não me vejo apto a isso, né? De qualquer maneira, o Natal para mim é muito tenso, né? E eu evito o convívio familiar no Natal.
Eu tiro isso de boa hoje, atualmente eu tiro de boa. Minha mãe normalmente passa a virada, né, do Natal e do Ano Novo, principalmente o Ano Novo sempre comigo, meus irmãos sempre estão viajando e sou eu que fico com ela, mas no Natal ela também passa comigo e ela vai almoçar com o meu irmão mais novo, que tem uma cunhada problemática, né, em relação de convivência comigo, porque num dos momentos que eu tive na minha vida uma relação mais séria, uma relação, podemos dizer que foi uma relação séria, né? Alguém que eu amava muito, e no momento, foi justamente perto da época do Natal, ela chegou a perguntar para minha mãe se eu iria levar o meu namorado para a festa de Natal de família, porque isso iria trazer constrangimento, que seria um mau exemplo para as crianças, enfim, né? Existe sempre uma tensão familiar muito grande, no modo geral, com uma pessoa gay, assumidamente gay. O que eu acho que é muito importante a gente não se deixar levar por esse clima, né? Esse clima de baixo astral que muitas vezes a sociedade coloca a gente, como se a gente fosse o mau exemplo da família e te dá um certo sentimento de exclusão. É muito importante que você tenha no Natal a figura dos amigos, dos colegas de trabalho. Se você é uma pessoa religiosa, tenha a sua religiosidade, mas não deixe a religiosidade colocar na sua cabeça que você é uma abominação, como se fazem aí em muitas religiões soltas por aí. Tenta trazer a alegria para os outros durante a época do Natal, pelo menos eu busco fazer isso dentro da minha religião, nessa festa de Natal numa comunidade carente, e tentar, ao oferecer alegria para os outros, ter alegria para si próprio. E a gente vai tocando a vida, né, na esperança de dias melhores, onde as famílias, de um modo geral. Se por um acaso sua família tem uma boa relação com quem você é, com a sua forma de ser, eu tenho mais a dizer que aproveite bastante, você tem um grande presente do destino, ou um presente de Deus, se você quiser encarar dessa maneira, de um modo religioso. De qualquer maneira, você é uma pessoa que conquistou algo muito importante, que é, de fato, o apoio familiar, coisa que, infelizmente, nem todo mundo tem, né? É um momento muito difícil para muita gente, tem muita gente que foi abandonado pela família. Eu não me considero uma pessoa abandonada pela minha família, porque apesar de eu ter uma relação tensa, principalmente com o meu irmão mais velho e com as minhas cunhadas, mais essa cunhada casada com o meu irmão mais novo, apesar dessas tensões, eu não me considero uma pessoa abandonada, assim, né? Se eu pedir socorro, eu acabarei tendo socorro, mas graças a Deus até hoje eu consegui tocar minha vida sem precisar do tal socorro, né? Porque eu sou uma pessoa orgulhosa, né? De modo geral, eu sou bem orgulhoso, mas de qualquer maneira é isso, gente. Falando aqui, eu sei que ficou um vídeo um pouco tenso, né? Um vídeo meio para baixo, não era a minha intenção, né? Mas de qualquer maneira eu queria falar um pouco da realidade. Tem muita gente que é expulso dos seus lares por conta da sua sexualidade. Muita gente que não conseguiu estruturar a sua vida, não tem os seus recursos financeiros e tudo mais. Então eu falando aqui numa condição de um gay que já está com um pezinho lá na terceira idade, eu tenho para dizer para você, gay jovem, é muito importante que você tenha uma profissão, que você tenha sua independência financeira, na medida possível, sempre mantenha um relacionamento com sua família. Se você consegue ainda consegue ter um entendimento com seu pai e sua mãe, tenha esse entendimento. Irmão é importante, cunhada também seria, mas não rastejem por afeto. Nenhum ser humano deve rastejar por afeto. Nenhum ser humano deve rastejar por aceitação. Seja justo, seja justo. Eu faço o máximo que eu posso pela minha mãe hoje. Eu fiz o máximo que eu pude. Eu acho hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que seria possível fazer mais pelo meu pai. Não fiz, mas eu fiz o que era possível com o meu pai e consegui ter um bom entendimento com ele. Os meus irmãos estão aí, estão todos muito bem. Todos eles ganham dinheiro, todos eles têm suas famílias, aparentemente eles estão felizes. Nunca precisaram, às vezes que eles precisaram de alguma coisa de mim, sempre estive disponível, nem sempre precisaram de grandes coisas de mim. Se precisar de algo, eu estou aqui para fazer o possível, né? Mas não rastejem
por afeto, né? Não há necessidade disso. Procurem se realizar pessoalmente de outros modos. E se você consegue ter um grande amor, ótimo. Eu já faz muitos anos que eu não tenho, já tive, não deu certo e só me relaciono seriamente se me apaixono. Se não me apaixono, eu não me relaciono. Se tem uma coisa que eu tenho, muita honestidade nessa parte. Eu não sou de ficar falando para alguém que estou apaixonado sem estar ou estou amando sem estar. Tem muita gente que faz isso, né? Mas não é o meu caso. Mas de qualquer maneira, gente, ó, Feliz Natal, muita dignidade e muitas realizações. E vamos torcer para que a gente consiga ter um país muito legal esse ano, que a gente consiga eleger o Lula, né, em 2026, que a gente consiga afastar o bolsonarismo, tirar força do bolsonarismo o máximo que a gente puder, porque isso é uma praga não só para a comunidade gay, como para toda a nação. Leiam bastante, estudem bastante, tenham a sua espiritualidade, não obrigatoriamente uma religiosidade, mas espiritualidade é muito importante. E se for religiosidade, a forma de atingir a espiritualidade, tenha. E a vida é isso, né? A gente vai tocando e realizando as coisas. E grande beijo e fui. De novo, um 2026 fantástico para todo mundo. E se você é cristão, Feliz Natal.